Já tem um monte de doramas saindo da Netflix e algumas surpresas que estão chegando. Vem comigo depois da vinheta que eu vou te contar sobre todas essas novidades. É isso mesmo, doramas. O facão da Netflix não para e tem um monte de histórias saindo. É isso mesmo, dorama japonês, coreano, e eu vou contar tudo pra vocês. E aqui você sabe que não perde nenhuma dica maravilhosa do que vem, o que assistir, como assistir, aonde que tá disponível. Eu conto tudo pra vocês, então já comenta aqui embaixo. Dos doramas da listinha de hoje, qual deles é o seu favorito ou qual deles você vai dar uma chance para poder assistir? Hoje nós começamos falando de uma obra-prima chinesa, é isso mesmo, Amor Não Correspondido. Na verdade, esse dorama tem duas opções. Na Netflix só tá de 2019, então quer dizer que este dorama pode ser substituído pela versão de 2021, mas nada confirmado. Gosta de dorama com aquela pegada juvenil de um amor escondido, meio que secreto? Essa história é pra você, porque conta como a nossa protagonista, ela sempre manteve um sentimento, uma relação de amor com o seu colega de classe. Eles se conhecem desde a adolescência, isso mesmo, foram colegas de classe, mas por conta aí de situações da vida, principalmente dos estudos, ele era muito empenhado, eles acabaram perdendo um pouco esses laços de amizade, de super amigos para apenas conhecidos. Entretanto, a nossa gata, ela é daquelas meninas mais introspectivas, entretanto ela é séria, sabe muito bem o que quer e ela não queria passar raiva, por isso ela guardou o sentimento única e exclusivamente para ela. Foi aí então que a vida deu mais uma volta e entrando na faculdade, ela se surpreende. O seu então grande amor é o seu novo coleguinha de classe mais uma vez. Obviamente, a China coloca pra gente uma introspecção mais equilibrada, mostrando que ela às vezes pensa se vai realmente correr o risco de tentar aí colocar esse amor pra fora, viver um novo romance ou até mesmo conquistar o seu grande amor. Obviamente, esses dois vão ficar mais próximos, mais amigos e de fato um romance de milhões pode sair dessa história. Corre, porque é daqueles doramas com 30, 40 minutos, 24 episódios que dá pra ver tranquilamente. Essa história é incrível e vai sair da Netflix lá por volta do dia 15 de julho, então ainda dá tempo de assistir. Também tem dorama coreano deixando a plataforma, e a gente está falando de My Unfamiliar Family, ou o dorama também conhecido como Ganjong Migda. É isso mesmo, aquela história com uma pegada bem diferentona do jeito que a Netflix gosta de trazer pra gente. Pois é, não é um dorama original da plataforma, então tanto quanto o Amor Não Correspondido quanto esse dorama da família são histórias apenas legendadas que estão dizendo adeus da Netflix. Essa tem até por volta do dia 21 de julho para você conseguir assistir e maratonar, porque são só 16 capítulos, mas é uma história e tanto. Olha só, não é um doramão daquele típico com mais de 50 episódios, mas condensa bem a história de uma família que é bem desequilibrada, doramas. Olha só, primeiro a gente já começa com um casal, com os pais, são pessoas mais velhas, mais maduras, ela é dona de casa, ele é um caminhoneiro, um homem que vive aí nas vias da vida, entretanto ele sempre amou muito a sua esposa e a sua família e eles têm 3 filhos. Um deles é o filho mais velho, tem também a outra filha que é formada em direito, é advogada e é casada com um médico, e ainda tem a outra filha que trabalha na parte da comunicação, do jornalismo. Vocês já viram, né? Os pais são simples e os filhos conseguiram deslanchar graças a essa família que, apesar de ser bem sucedida na profissão, passa por cada perrengue, tem cada trauma escondido. Isso tudo vem à tona quando o pai ele sofre um acidente que faz com que ele fique sem a possibilidade de trabalhar. E uma outra causa desse acidente é que de fato ele acaba perdendo a sua memória de curto prazo, ou seja, ele volta, ele regressa como se tivesse 22 anos. Curiosamente, foi na época que ele conheceu a mãe. Isso mesmo, foi quando ele conheceu a mãe dos seus filhos e ele vive como um homem apaixonado por ela. E sai o primeiro segredo à tona ali dessa história. O primeiro filho deles, de fato, não é do casal. A mãe já estava grávida e, infelizmente, ele ouve isso. E isso acaba fazendo com que a expectativa dele sobre a família perfeita acabe ruindo e demonstra pra gente um monte de outros traumas que acontecem nessa história. E a gente vai entendendo como você vive com o seu familiar, mas na verdade a familiaridade, estar próximo dele, não diz muita coisa porque você conhece somente o raso daquela pessoa.
E é sobre uma vida de uma família cheia de maus entendidos que quando você não senta para poder conversar, essas situações vão só gerar tumulto, problemas e confusões. Olha para você ver, um dos filhos, por exemplo, ele tenta de fato se afastar da família e acaba caindo no golpe da internet. A outra filha, por exemplo, está se envolvendo com um homem que está finalizando, está acabando seu relacionamento. Então, essa futura ex-companheira dele é uma mulher perigosíssima e não vai aceitar que este homem tenha um novo relacionamento. É isso mesmo, Coreia colocando as cartas na mesa, mostrando que pessoas são perigosas e que se você não tiver uma família, uma estrutura sólida, se você não tiver uma consolidação como pessoa, você vai sofrer, porque tá aí, né, gente? O golpe tá aí e muita gente acaba caindo, infelizmente. Mas se você ainda não assistiu esse doramão, tem a oportunidade de milhões de poder maratonar e assistir essa história que também é sobre família. Aliás, recentemente aqui no canal a gente comentou sobre um novo dorama que está chegando na Netflix com episódios semanais que curiosamente também está lá no Viki. Na Netflix só vieram os primeiros e no Viki já passou da metade, assim como está a exibição lá na Coreia. História que pretende entregar pra gente 50 capítulos, o dorama de O Senhor Romântico e a Bela, ou a Bela, a Beautiful e o Senhor Romântico, o Senhor Guardião. A história é incrível, tem resenha aqui no canal, fala sobre família distorcida, sobre personalidades que acabaram sendo afetadas por causa da atitude dos pais. Olha, é uma história que é envolvente, tem comédia, tem romance, tudo na medida, como o novelão da Coreia, que você pode dar uma chance. Não gosta de capítulos assim tão longos? Eu também já conto para vocês o vídeo com os lançamentos do mês da Netflix, histórias incríveis que você também pode conferir aqui no canal. E se tem dorama saindo na Netflix, tem dorama chegando também. Olha só, dia 28, no finalzinho do mês, a Netflix traz pra gente uma produção original, O Turbilhão. Essa história conta pra gente como o presidente da Coreia ele acaba sofrendo um atentado. Então já temos uma história completamente diferente. Trama, política e dessa vez nós teremos um embate entre um homem e uma mulher para saber até onde cada um deles é capaz de ir. Imagine só, o primeiro-ministro vai bater de frente com a ministra do desenvolvimento do planejamento e os dois vão colocar todas as cartas na mesa, movimentando de uma forma nunca antes vista a política da Coreia, causando de fato um turbilhão. Será que vai ganhar aí a política correta ou eles de fato vão entregar muito mais do que a gente está esperando para uma história política daquelas quase sanguinárias? Pois é. Vamos ver o que a Netflix pretende mostrar pra gente. Se você gosta de dorama político, está aí a dica. Mas se na verdade você não dispensa um romance, a Netflix está planejando entregar pra gente uma outra história que une vingança, dorama político, dorama chinês e ainda um romancezinho de leve, né, doramas? Porque ninguém é de ferro. Estamos falando da história de The Double, que também está chegando no Viki com o nome de Os Peões do Amor. Olha só, esse dorama tem movimentado a China porque é uma das histórias de maior audiência dos últimos meses. Inclusive, é um dorama que está sendo exibido de segunda a segunda. Isso mesmo, todo dia tem um capítulo desse dorama que praticamente está finalizado lá na China e a gente ainda não tem a data oficial de estreia aqui na Netflix Brasil, Netflix Internacional, mas está cotado para chegar em breve e eu vou contar para vocês. Por isso, fiquem ligadinhos aqui no canal para não perder nenhuma dica, nenhuma novidade sobre os doramas. A nossa protagonista vai entregar muito nessa história. Primeiramente porque já começa pra gente contando daquele dorama chinês com uma pegada mais colonial, mais histórico, onde temos sim um império e é justamente um dos magistrados que tem praticamente todo o poder ali nas mãos e ele acaba sofrendo um atentado. Este homem é o pai da nossa protagonista e isso vai revelar um plano um tanto quanto macabro, vai levar até em consequência a eliminação dessa protagonista que vai acabar o que? Enchendo os olhos de sangue. Isso mesmo, ela vai ficar feroz e vai tentar aplicar uma vingança nunca antes vista em toda a era chinesa. E justamente aí que entra o desenvolvimento dessa história. Ela vai assumir uma personalidade vingativa e apesar de no meio do caminho fazer amigos, encontrar alguém que está disposto de fato a respeitá-la e também ajudar nessa vingança, o dorama é sobre uma vingança que é pra lá de visceral,
um tanto quanto lento, quanto a gente fala na pegada romântica, mas promete ser uma das melhores histórias da China esse ano. Será que nós teremos um clássico aí no estilo de The Glory? Pois é, a China está prometendo e tomara que ela entregue também aqui pro Brasil. Imagina se esse dorama também já estreia no top 10, tem tudo para ser sucesso, e eu conto as demais novidades para você. Lembrando, apesar do facão da dona Netflix estar rodando aí para cortar doramas, tem mais novidades chegando, e assim que tiverem novos doramas, obviamente vamos trazer aqui no canal, fiquem ligadinhos. Um abraço para todos, até a próxima e tchau!